Nossa, eu não acredito que você não sabe fazer macarrão. Tcharam! Ao vivo! Na live da Hora Nona! Bênção demais! Todo dia, 9 da noite, um convidado especial. E o convidado de hoje é o pastor Chicão, da Segunda Igreja Batista de Pedro Canário. Tamo junto, Chicão. É isso aí. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Alô, alô, Dona Maria. Vai trazendo a bacia que tá começando a live da Hora Nona. Uhul! Fala, Daniele Saldanha. Dá um beijo no seu marido, Leandro. Fala, Henrique Romero. Dá um beijo aí na sua filhinha, bebezinha. Como é que é o nome dela mesmo? Liz, alguma coisa Liz, né? Maria Liz, alguma coisa assim, ou eu tô viajando? Fala, Lúcia Dias. Beijo. Um beijo pra todos vocês. Aí ele aí, chegou na área, pastor Chico. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu acender a luz. Tcharam! Live da Hora Nona com o meu brother pastor Chicão. Cadê ele? Tá conectando não, Chicão? Fala, Semeia. Seus meninos acabaram de sair daqui. Ah, que pena. Acabaram de descer aqui agora. Dudu, Tati com Felipe, Maria. A gente estava assistindo o culto de sexta com Mumu. Mumu no louvor. Foi top o culto de sexta. Fala, Chicão. E aí, meu amigo, beleza? Tá me ouvindo Beleza bem aí? pura. Tô ouvindo bem demais, né? Tá joia. Tava ajeitando aqui o fone, as coisas. Ah, show. Que Tá bom tudo te rever, certo? viu? Podemos começar? Podemos sim. À disposição. Beleza. Então, Chicão, se apresenta aí, cara, pro pessoal te conhecer, né, saber de onde você vem, como é que foi a sua conversão, como é que foi o seu chamado, como é que você entendeu que Deus estava te chamando para o ministério pastoral, como é que foi a sua formação, sua consagração, o início do ministério. Conta aí pra gente a história, resumida, claro, né, desse Ah, processo aí que você passou para estar hoje aí na Segunda Igreja Batista em Pedro Canário. meu amigo, boa noite. Eu quero agradecer. Tô vendo muita gente conhecida já entrando. Irmã Edmar, irmão Miguel, Rodsen. Muita gente bacana aqui participando. Vamos lá. A minha conversão, ela foi com uma pregação do meu pai. Eu o acompanhei, não foi na igreja que ele estava pastoreando, ele foi convidado para pregar numa igreja e ali eu senti o meu coração, assim, algo muito forte, muito precioso de Deus e no momento do apelo eu levantei a minha mão, foi numa pregação dele, foi muito bacana, assim, é algo que me traz muita alegria, né, o fato de Deus ter tocado o meu coração através da mensagem do meu pai. E aí o tempo passou, nós fomos ali caminhando, eu fui batizado na primeira igreja batista de São Pedro I, ali em Vitória, onde fui batizado também pelo meu pai. E aí, depois nós passamos assim um bom tempo de caminhada cristã, amadurecendo esse, esse convívio, essa caminhada, essa vida, né, cristã. E aí depois houve na cabeça do meu pai, no coração dele, houve uma outra direção para a vida dele. Então ele foi dar aula, é professor de história até hoje,
né? Trabalha no estado, trabalha na prefeitura da Serra. E aí nós fomos para uma outra igreja, a primeira igreja batista em Cobilândia, ali em Vila Velha. E é interessante porque não é o caso do Manuzinho, não é o seu caso aí, mas assim, ali em Cobilândia realmente eu passei a viver igreja, a ser igreja de uma forma diferente, né? A gente, às vezes como filho do pastor, você acaba sendo levado a participar ali das coisas, mas muitas vezes você não faz parte ali daquilo, do que é ser igreja. E aí lá em Cobilândia foi um tempo muito precioso na nossa vida. Comecei com o Daniel Aleixo, alguns aí mais antigos vão lembrar, vão saber quem é. Comecei na sonoplastia, comecei a trabalhar ajeitando o microfone. Antigamente... Daniel é um mito. O Daniel que está na IABV hoje em dia, irmão do Moisés, que toca baixo, não é isso? Ele mesmo, mito Ele mesmo. É fera. Ele é fera. Ele é um cara assim, fora de série, e ele me ajudou muito nessa caminhada, assim, nessa visão, nesse momento que a gente estava vivendo, na verdade. Né? Eu lembro quando ele chegou, quando eu cheguei para poder trabalhar, trabalhar na sonoplastia, eu pensei que eu ia ficar na mesa de som. E aí ele falou assim, não, você vai ajeitar o microfone lá na frente. Quando o pregador, o ministro de música, o regente, quando eles forem lá para frente, você ajeita o pedestal, porque antes o microfone, a maioria, era o pastor pregava e o microfone ficava no pedestal. E foi assim, a caminhada ali em Cobilândia foi um tempo muito precioso. E nós fomos líderes de adolescente, líderes de jovens. Na igreja, assim, todas as áreas da igreja nós atuamos, nós trabalhamos, ali eu digo nós porque eu, meus irmãos, a minha mãe. E nessa caminhada, também por intermédio de uma influência já na juventude, com o pastor Juraci, não sei, outro mito também, pastor Juraci. Juraci Lemos. Isso. Eu lembro que todas as vezes que ele era deão, ele era capelão do seminário, e todas as atividades que a Jubac realizava, que a Jubac fazia, nós dávamos um espaço para ele poder falar a respeito dos CETEVs, para ele poder motivar, né, para ele poder trazer para a juventude uma palavra em relação aos vocacionados, em relação ao seminário. E aí, através da pregação dele, através da palavra dele, através da explicação dele sobre vocação, sobre ministério, Deus falou ao meu coração a respeito do ministério pastoral. Mas naquele momento não era um momento apropriado assim para poder ir para o seminário. Eu conversei com o meu pastor, naquele tempo era o pastor Walter Aguiar, e aí ele disse, olha, você está no eu já estava no 8º ou 9º período do curso de Direito. E ele falou assim, olha, termina o curso de Direito, que isso vai ser muito bom para a sua vida ministerial até. E aí eu peguei e terminei o curso de Direito. Como eu já havia... existia o chamado, mas eu não tinha ido para o seminário. Eu falei, então... fui num retiro de pastores como presidente da Jubac. E lá eu conversei com um outro pastor que era solteiro na época, né? E aí aquela conversa ali foi uma conversa assim que me mostrou algo também muito positivo na minha vida, de que essa vida ministerial é uma vida que precisa de alguém que some, que alguém que
que venha junto com você. Então, eu falei, olha, eu já esperei até aqui, então vou esperar para que Deus possa me abençoar com uma pessoa certa, para que eu possa casar. Então eu terminei o curso, aí realmente nessa caminhada, Deus me abençoou muitíssimo com a Patrícia. Nós éramos amigos e não tinha nenhum tipo de conversa nesse sentido, mas eu creio que dessa amizade é que surgiu, ela está falando aqui, dessa amizade surgiu uma observação minha, da minha parte, em relação assim, olha, talvez a pessoa que Deus tá mostrando para você está mais perto do que você imagina. E aí eu cheguei junto. Na época era MSN, você lembra? Oh, eu sou da época do Mirk. Meu negócio com a Ana Paula começou no Mirk. O Mirk é o pai, é o avô do MSN. Porque antes do MSN tinha o ICQ, antes do ICQ tinha o Mirk. Nosso Deus, amigo, um dinossauro, hein? Eu lembro do ICQ. Meu computador era um 486. 486, com 2 GB de HD e 128 MB de memória. Você era o ricão do tempo. Era top de linha, meu irmão. Top de linha. Windows XP. Windows XP. XP. Eu lembro que lá em casa tinha... com dinheiro do skate. Primeiro dinheiro que eu comecei a ganhar no skate, eu comprei um celular, comprei o computador e botei internet lá na minha casa, puxando a extensão lá para casa da minha mãe, foi em Volta Redonda. E fizemos isso aí, rapaz. E nesse computador eu reencontrei a Ana Paula e a gente começou a conversa. Viramos a noite, aquela época a internet era discada, né, cara? Aí a gente só podia conectar depois da meia-noite, né? Porque aí comia um pulso só e gastava menos. Então a gente ficava de meia-noite até as 6 da manhã conectado. E eu tava divulgando o que eu faço até hoje. Por isso que quando algumas pessoas acham que esse meu jeito é errado, é exagerado, seja lá o que for, que algumas pessoas às vezes não entendem, acham que eu comecei a fazer isso por causa do ministério, mas as pessoas que não me conhecem de fato, porque eu sempre fui assim, sempre. Desde que existe a internet, eu comecei a usar a internet para divulgar as coisas, porque eu entendi desde o início que era o veículo de comunicação mais eficiente e mais barato que existe. Nada é mais barato e mais eficiente que a internet, cara. Para você anunciar na televisão é o olho da cara. Caríssimo. No rádio é também caro. Para você fazer um outdoor, para você fazer cartaz, filipeta, para você fazer folder, seja lá o que for, cartão de visita, é muito caro para um alcance mínimo. Agora, na internet você paga um valor por mês e você tem 30 dias, 24 horas por dia, para fazer a divulgação que você quiser e alcançar qualquer pessoa no mundo, cara. Quando eu percebi isso, eu entendi qual era o poder desse negócio e como isso seria útil para a gente comunicar a mensagem que a gente quisesse, e principalmente do Evangelho. Então, eu estava no Mirk divulgando um evento, como eu faço até hoje, estava no Mirk divulgando um evento, a Ana Paula me chamou em inbox, porque tinha o grupo, o canal que se chamava Volta Redonda, e eu estava lá divulgando o evento. Aí ela viu a divulgação e me chamou quando você tinha a opção de colocar. É igual o grupo de WhatsApp, que você coloca no grupo, todo mundo vê. Se você chamar a pessoa inbox, só a pessoa vê. Então ela me chamou em inbox, subiu a janelinha assim, fazia um barulhinho, e era Papola o nick, porque você colocava o nickname, né? Um apelido que você queria e tal. E o meu nick era Snowway, porque era a marca de skate que me patrocinava na época. E o da Ana Paula era Papola, porque é o apelido dela de infância. E aí ela me chamou, você é primo do Douglas, lá da Light, sou eu. Papo vai, papo vem, manda foto. Ficava aquele tempão até chegar a foto, né? E aí a gente
foi conversando a noite inteira. Ela me mandou o telefone dela, na época, o telefone fixo, né? E eu, no outro dia, acordei e liguei para ela. E aí a gente conversou mais umas 4, 5 horas no telefone e já marcamos o encontro no dia seguinte. Ela foi lá em casa e foi naquele dia que rolou o primeiro beijo, dia 20 de março de 2002. Bacana, hein? Bacana, você é bom de guardar data. Tem que Pra ser, né, data. cara? Aham. Mas a nossa foi mais ou menos isso. Só teve um detalhezinho um pouco diferente, né? Porque não tem aqueles camaradas do kamikaze que vão ali e vão de cabeça mesmo. Eu peguei e falei, e já estava assim orando, já tinha um tempo para que Deus pudesse direcionar a minha vida, assim, o meu coração. E aí eu peguei e falei com a Patrícia, assim, nós estávamos conversando, nada a ver, estávamos conversando sobre eventos, sobre juventude, sobre o evento da Jubac e tal. E aí eu falei bem assim, aí eu comecei a abrir o coração para ela. Eu falei assim, olha, eu tô orando para que Deus possa direcionar minha vida e tal, do nada, assim, avulso. Falei do nada. Aí eu falei com ela, aí ela foi assim, meio sem entender aquela conversa. Aí eu peguei e falei assim, bem, a gente está na chuva, então tem que se molhar. Eu peguei e já fui direto. Falei assim, olha, sabia que você seria uma ótima esposa? Aí eu falei assim, hoje eu confesso que assim, foi uma coisa muito louca, assim, de já chegar. Mas aí ela pegou e falou comigo assim, olha, eu acho que você está misturando as coisas, está confundindo as coisas. Nós somos amigos e tal e tal. Aí aquilo ali arrebentou comigo, meu amigo. Arrebentou comigo. Eu fiquei malzão porque eu abri o coração assim e eu entendo que foi muito louco para ela. Nós estávamos conversando sobre evento de Jubac e do nada eu mudei o assunto e já fui direto, né? Aí nisso eu fiquei até um pouco chateado. Mas no sábado nós fazíamos naquele tempo uma junção. Por exemplo, quando nós retomamos o trabalho da Jubac, existiam muitas igrejas que já estavam com um trabalho de juventude muito, muito à frente. Então nós tínhamos, em Vitória, nós tínhamos o Sábado Jovem, da Praia do Canto, nós tínhamos o Eu lembro com o Leve, pastor Leandro, não era? Pastor Leandro, aham, Eu tive Leandro lá uma Moza, vez, era Mozart, benção, Moza. aquela programação bombava, cara. Nossa, era top, top mesmo. Aí, e tinha o Leve, Louvor Evangelístico de Vitória, lá na IEBV. Aí o que aconteceu? Nós fizemos uma proposta aos líderes de jovens dessas igrejas que nós pudéssemos fazer, por exemplo, o Sábado Jovem em Jubac, o Leve em Jubac, porque para trabalhar na Grande Vitória nós teríamos que nos adaptar ao que já estava acontecendo. Então fizemos Jardim Camburi, Praia do Canto, IEBV, fizemos em Vila Velha também. E aí nós teríamos uma programação. Quando eu olhei meu telefone tocar, tinha um número diferente, 37 alguma coisa, 3722, um negócio assim. E aí eu falei assim, olha, eu tô um pouco em dúvida, mas eu acho que esse telefone é de Colatina. Aí eu esperei a programação acabar, aí atendi o telefone. Só que quando eu atendi o telefone, eu vi que a vantagem mudou. Porque, assim, quem que liga pro outro para dar dois cortes, né? Ela já tinha me cortado. Aí ela ia me ligar para me cortar de novo? Não era. Aí eu, assim, vou atender, mas só que agora a vantagem é minha, né? Aí ela foi, oi, tudo bem? Aí eu fui um pouco meio assim, frio, né? Falei assim, tudo bem? Aí não falei nada, não. Esperei. Aí nisso ela viu que não tinha muito papo, que não tinha muita ideia. E ela falou bem assim, eu queria conversar um pouco sobre aquele negócio que você falou.
Aí eu falei assim, ah, bacana. Eu acho que tudo que eu falei, eu confirmo, mas eu acho que eu falei com a pessoa errada. Aí, Caraca! porque agora eu já estava na vantagem. Aí apaixonou, meu amigo. Aí não teve jeito, não. Aí ela falou assim, não, mas por quê? O que aconteceu e tal? Aí dali a gente começou a conversar e eu sempre deixei muito claro para ela, assim, ela já me conheceu desde a nossa amizade até o nosso namoro, toda a vida foi no reino, foi trabalhando no reino, foi em prol do reino. Tanto que os nossos encontros, eles eram assim, olha, você vai chegar, eu vou te buscar na rodoviária e você já vem preparado porque de lá nós vamos para uma programação. Então, os nossos encontros, eles sempre envolveram o reino, sempre tiveram assim o reino envolvido e graças a Deus assim fluiu e tá até hoje assim, uma companheira, uma amiga, uma pessoa assim de Deus para minha vida. Então, assim, tudo que envolve a minha vida sempre envolveu o reino, entendeu? Desde da minha caminhada desde pequeno, com o meu pai pastor, a minha mãe missionária, né, o meu relacionamento. Então, toda a vida sempre foi nesse meio que envolve igreja, que envolve o reino de Deus. Entendeu? E aí, Jânio falou, o anzol já estava na boca do bebê. mas aí vocês começaram a namorar e aí depois você foi pro seminário? Ou você já estava no seminário quando você começou a namorar ela? Não, nós namoramos, noivamos e casamos em um ano. Isso tudo foi em um ano. Então, quando eu estava namorando com ela, eu terminei o curso de Direito, e aí nesse tempo, nós namoramos, noivamos, casamos. Aí eu estava trabalhando na prefeitura da Serra, né? E o pastor, eu já tinha conversado com o pastor, o nome foi levado para a Assembleia da Igreja como seminarista, mas o pastor, ele fez Jacaraípe, né? na PIB de Jacaraípe, pastor Walter Aguiar. Eu fui para o seminário, como eu falei que eu sou um pouco meio ruim de guardar a data, mas eu já fui para o seminário casado já, entendeu? Eu fui casado porque você sabe que o seminário é um tempo assim, de muitas coisas que acontecem na nossa vida, de prova mesmo, né? E ela passou essa prova comigo, principalmente a prova financeira, porque o pastor Walter me fez uma contraproposta. Ele falou, olha, você vai ser seminarista da igreja, sem nenhum problema, mas eu gostaria que você já viesse trabalhar aqui, na igreja. E aí eu deixei o trabalho na prefeitura e fui trabalhar na igreja como ministro, né? Ministro do que o pastor Walter determinasse, né? E aí, lá na primeira igreja, é que eu comecei o seminário. Patrícia Começou em 2011, Patrícia está falando aí, né? Foi em 2011, né? 11, 12, 13, 14. É isso mesmo, 2015 você foi recebido no retiro. Isso. Me ajuda aí com essa data. Eu recebi uma placa. 2015, Eu recebi um. 2015 eu tomei posse aqui em Guaranhuns. Uhum. E eu lembro que naquele retiro que você foi recebido, eu estava com o convite de Guaranhuns na mão e com mais 2 propostas de outras igrejas, e eu estava orando e me aconselhando com alguns pastores para tomar a decisão. E eu precisava descer do retiro e responder às igrejas. Uhum. E eu lembro que naquele retiro foi que Deus me deu a resposta de que eu deveria vir para Guaranhuns quando eu desci, e marcou. Eu lembro que foi o primeiro retiro que você foi recebido. Uhum. Então eu lembro, era 2015 mesmo. Benção, a gente teve um tempo na piscina, eu, você, Isaac e tal. Isso mesmo, e eu estava com essa decisão para tomar. Então eu
eu tava o retiro inteiro assim ligado, porque eu sabia que a qualquer momento Deus podia falar comigo o que que eu tinha que Isso fazer, né? mesmo, amigo. Um dia desses, eu acho que foi o Isaac que postou, o Isaac ou ele me enviou um TBT, alguma coisa assim, desse nosso momento ali É, juntos. Foi uma benção, muito bacana. pois é. E aí você passou pela concílio, ordenação, foi Uhum. recebido na ordem, começou a trabalhar como auxiliar lá em Jacaraípe. Aí Isso, na depois PIB de você foi para Jacaraí. Vista da Serra. Como é que foi essa transição? Eu fiquei lá em Jacareípe pouco tempo como, assim, eu passei mais tempo como ministro do que todo o meu seminário foi como ministro da igreja. E aí, e aí como pastor auxiliar, eu fiquei pouco tempo mesmo. E aí eu recebi um convite da primeira igreja batista de Vista da Serra 2. Fui lá pregar, os irmãos assim, com muito carinho. Eu lembro até hoje de uma irmã que chegou para mim e falou: olha, pastor, a gente queria muito que você tivesse aqui, mas a gente sabe que a igreja não tem condições e tal. Aquilo mexeu muito comigo, a situação que o bairro também estava naquele momento. Estava naquele tempo que eu fui convidado, estava tendo uma briga, uma guerra pelo tráfico de drogas. Aquilo mexeu muito comigo. Eu vi que uma pergunta que foi feita no concílio, que me incomodou muito aquilo, porque eu nunca tive escolher uma igreja ou etc. Uma pergunta no concílio foi feita assim: olha, é, você tá aqui sendo examinado, vai ser ordenado, vai ser consagrado, mas de uma igreja com um poder aquisitivo muito bom. A PIB de Jacaraípe tem um poder aquisitivo muito bom. Mas e se Deus te chamar por uma igreja que não tem uma condição financeira tão boa assim? Eu falei, olha, aí o examinador falou, olha, você não tem que responder essa pergunta. Aí eu fui e falei, não, eu vou responder, olha, primeiro de tudo, eu preciso passar no concílio, eu preciso ser ordenado, eu preciso ser consagrado. Depois, aonde Deus me chamar, onde Deus me enviar, eu vou. Mas foi um tempo muito bom com os irmãos, um tempo de aprendizado, um tempo onde eu pude assim crescer muito como vida ministerial, né, como pastor. Se eu não me engano, estou vendo assim aqui o Anderson. Eu fui até Isso. com ele. Eu fui com esse casal quando eu fui pregar aí em Guaranhuns, a seu convite, que são pessoas, são frutos desse trabalho lá em Vista da Serra. Volta e meia eu vejo a foto da minha primeira turma lá de novos decididos, de candidatos ao batismo. Foi um tempo muito bom nas nossas vidas, um tempo de O que me crescimento. marcou nesse ministério seu em Vista da Serra, que quando eu fui pregar lá, você tava recém-inaugurado lá um gabinete. Um Aham, irmão da aham. igreja trabalhava com móveis, marceneiro, alguma Marcenaria, coisa, aham. e fez o gabinete todo, Lindíssimo. como é que fala? Pré-moldado, né? MDF, aham. De acordo com o tamanho do gabinete, a mesa, tudo do jeito que você Uhum. precisava, as estantes e tal. E isso eu achei bem legal, porque eu estava fazendo Aham. aqui em Guaranus também na época, e o seu lá já estava pronto, e eu falei, olha, um gabinete personalizado, né, cara? Porque às vezes a gente compra os móveis e tenta encaixar o móvel na sala. Outra coisa é Uhum. você tirar as medidas, fazer tudo de acordo. E aqui em Guaranhuns também eu tinha um irmão que trabalhava com isso. Nós compramos o material, ele doou para a igreja a mão de obra, e ele fez o meu aqui do jeito que eu pedi também, com todas Uhum. as medidas e tal, e foi muito legal isso. E eu lembro que É. eu vi o seu lá pronto e ele tinha ficado muito bonito aquele gabinete. Não, Muito... ficou. Lá nós tínhamos dois irmãos que eram marceneiros, o Márcio e o Erasmo. O Erasmo é que ele fez um projeto, ele fez um projetinho de como ia ficar o gabinete, e depois ele fez a mesma coisa, ele doou
a mão de obra todinha. E foi assim, marcante também, porque aquilo assim foi um gesto de carinho. Ele falou assim, ó, pastor, vai ser seu primeiro gabinete. Então, aí o dia que ele entregou os móveis e tal, que ele fez tipo programa de televisão, assim, ele pegou, e aí, pastor, tá preparado? Tá? Aí ele levou lá, abriu, foi muito bacana, ficou muito bonito Legal, mesmo. O legal. trabalho dele, muito bom, muito bom. E você ficou lá, foi um tempo muito especial, mas não foi muito longo, né? O quê? Uns 2 anos você ficou lá? Não, foi um ano e meio, um ano e meio, assim, mais ou menos. Mais ou menos. E aí você foi Eu, para os Estados Unidos. Como é que foi sim, essa transição? nós estávamos lá e recebemos um convite para que a gente pudesse estudar, né, lá nos Estados Unidos, uma bolsa de estudo. E aí, aquilo assim, eu comecei a considerar diante de Deus, conversei com pastores também, amigos, naquele tempo tava forte aquela ideia de que um pastor precisa de um mentor. Então, meu mentor até hoje, muito querido, pastor Valdir Stefanini, você esteve com ele aqui pregando no aniversário da igreja. Aí eu conversei muito com eles e também comecei assim a Deus me mostrar que aquele era um tempo, se eu tivesse que ter um tempo na minha vida para que eu pudesse ir para lá, estudar, né, me dedicar àquilo que nós tínhamos recebido, seria esse. Porque depois, com filhos e com uma série de situações, seria muito difícil. Então, nós assim entendemos que era um bom momento para que pudéssemos ir para lá, e aí fomos para lá, para os Estados Unidos. Aí lá nós passamos cerca de, eu acredito também, cerca de 1 ano e meio ou 2 anos, alguma coisa assim. Patrícia pode me ajudar melhor aí. Mas lá nós tivemos essa oportunidade muito boa de estudar, né, de aperfeiçoar os estudos e também aprender muito sobre uma outra cultura, estar com os meus irmãos, isso foi muito positivo. Eu acredito que nós tivemos um tempo muito bom como irmãos, quando nós éramos todos solteiros, morando dentro de casa, mas depois que cada um casou, nós não tivemos um tempo de viver como irmãos e desenvolver laços casados, né? Cada um com a sua esposa. E esse tempo, Deus nos proporcionou isso. Nós tivemos um tempo ali familiar muito bom. Eu acredito que o tempo nosso familiar, ele foi assim um dos melhores frutos desse nosso tempo lá. Eu precisava de estreitar os laços, as raízes, né, com os meus irmãos, mas agora de uma outra forma, né? Cada um com a sua esposa, então estreitar os laços também familiares de um outro jeito. Então foi muito positivo esse momento familiar, né? E também no nosso aprendizado lá. Legal. E aí deixa eu só mandar um abraço aqui, um beijo pro Vanderlei, que ele entrou antes que ele me peça, que todo dia Ah, ele entra e pede um beijo. Então já vou mandar aham. logo, antes dele pedir, e mandar também um oi pro Adilson, lá de Rio Novo, que digitou um oi aí. Pastor Adilson, eu tô querendo fazer uma live contigo, já te chamei 2 vezes, você não aceitou o convite. Então, meu querido, aceita aí fazer uma live comigo. Ó, Ele fica fugindo, Chicão, ó, achando que ele aham. não vai conseguir fazer. Fala com ele, é muito fácil. Amigo, eu tenho que te confessar uma coisa, que você falou, deixa eu mandar um beijo aqui pro pastor Vanderlei, professor Vanderlei, me É mandou um muita beijo também. carência. Eu sempre, assim, algumas pessoas até acham assim, poxa, Chicão domina bem essa questão da internet e tal, né? Alguns colegas sempre falaram isso, mas olha, para mim foi um grande desafio esse momento que nós estamos vivendo. Se você reparar, eu nunca tinha gravado absolutamente nada.
Eu tenho um canal no YouTube que eu criei para postar um vídeo eu e meus irmãos tocando lá nos Estados Unidos e nunca tinha postado nenhuma mensagem, nada. E aí, quando chegou essa pandemia, eu comecei a gravar, mas olha, passei um aperto, meu amigo, no começo. Eu mostrei para um irmão aqui da igreja que faz as nossas edições. Eu tinha para gravar um vídeo, para gravar uma mensagem, eu acho que eu deletei, que eu comecei e parei, cerca de 20 vezes. O primeiro, eu foi 20 vezes, de chegar um momento de eu ligar para a Patrícia e falei assim, amor, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não estou conseguindo. Eu estou travando, não tá legal e tal. E aí já era, eu gravei no gabinete da igreja, né? Já era por volta assim de 00:30 por aí. Eu falei assim, eu vou virar a noite aqui. Aí nisso eu parei e falei, Senhor, a obra é tua, pai. Eu não estou conseguindo. Eu sei que eu parei, orei naquele momento assim. Não tô espiritualizando e tal, a coisa não. Mas foi justamente o que aconteceu. Assim, eu já tinha orado antes de começar, mas naquele momento eu orei mais uma oração assim, com o coração apertado, de saber o que eu ia fazer, porque a igreja ia se reunir no domingo, né, assim, esperando alguma coisa, e eu não tinha conseguido produzir nada. Aí eu falei, Senhor, por favor, me ajuda a bolar uma estratégia, então. Aí eu falei, cara. Eu pensei, vamos tentar mais uma vez. E aí foi uma única vez. Eu apertei o play. Aí foi de primeira? De primeira. Aí, graças a Deus, foi bacana. Só que nada de negócio de live. Aí o pessoal, não, vamos fazer uma live. E aí eu falei, rapaz, esse negócio ao vivo não vai dar certo. Mas você viu, até hoje, você viu quantas vezes eu te perguntei assim, como que seria o formato? Porque, e a gente começou aqui, eu ainda tô meio travado, você sabe que eu não sou assim, mas assim, é porque a gente fica nervoso, entendeu? A gente fica nervoso. As primeiras lives, se você olhar aí no Instagram, no meu Instagram, as primeiras lives assim, oi, boa noite, não sei o quê, tudo travadão. E foi tenso. Aí o pessoal de Barcelona, o Alessandro, lá da PIB de Barcelona, ele todo dia mandando mensagem, todo dia, não, você pregou no retiro, a galera quer te ouvir. Eu falei, amigo, eu não consigo fazer e tal. Não, vamos lá, se você travar, se acontecer alguma coisa, pode deixar que eu vou saber explicar pra galera e tal. Aí beleza. Essa primeira live, só para você ter uma ideia, quando estava chegando mais pro final, aí eu tava falando, compartilhando a mensagem, aí ele falou assim, e eu vendo que ele tava meio incomodado. Aí chegou uma hora que ele não aguentou, ele falou, pastorzão, nós temos 3 minutos só. E eu tava na metade da mensagem. Aí eu falei assim, não, beleza. Ainda fui mais um pouco. Aí ele falou, pastorzão, falta 1 minuto, vai encerrar e a gente não pode abrir outro que a gente quer salvar no YouTube. Aí eu fui direto pro final, consegui terminar, ficou legal. Mas assim, foi a primeira live que eu fiz. Então, tem sido. As pessoas acham que ficou mais fácil, Mas olha, eu tenho compartilhado com alguns colegas por incrível que pareça, assim, nós não estamos ali de forma presencial, mas assim, não sei se é a preocupação das pessoas não estarem acompanhando, a preocupação das pessoas estarem bem alimentadas, bem nutridas pela palavra. Isso daí tem feito com que o trabalho pareça assim dobrado, assim, que a preocupação, na verdade, não o trabalho, né? O ministério é prazeroso, mas assim, a preocupação ela tem sido dobrada em relação a esse tempo, entendeu? Que a gente está vivendo. Mas está sendo assim muito bacana essa live,
essa live talk show tá sendo uma boa experiência também. Aqui meus convidados são sempre VIP, rapaz. Aqui Aham, é a aham. moda da casa. De acordo com o convidado, eu levo o assunto para um lado, levo para o outro, a coisa vai fluindo, é bênção. Hoje você tá tomando chá, né? Mas teve um dia que você tava com uma Coca-Cola, não é isso? Não, não, tem mais de 2 anos que eu não bebo Coca, cara. Sério mesmo? Coca-Cola eu não bebo mais, há 2 anos e meio já. Acho que 3, Então, né? Agora em julho faz 3 anos que eu sério, parei. amigo. Parei. Bacana, Bebo hein? Guaraná, bebo Sprite, bebo muito mate, né? Tenho bebido muito Hum. chá mate. Esse daí é um chá. Mate Aham, leão. Eu tomo um mate leão zero. O com aham. pêssego. Mate leão com pêssego, Ice tea, zero. Bacana, Sem hein? açúcar eu bebo. Bebo Guaraná, bebo qualquer coisa. Mas Coca é um propósito mesmo que eu fiz. Uhum. Uma coisa minha com Deus, porque eu percebi que estava virando vício. Eu bebia muito, muito, muito. E um dia, num retiro, no Retiro dos Pastores, é isso mesmo, 2017, no Retiro dos Pastores de 2017, eu estava lá no retiro e fiquei lá na piscina, batendo um papo e tal, e estava sem relógio e não via a hora passar. E aí tinha uma palestra interessante que eu não queria perder. E aí eu corri pro quarto, tomei banho, mudei a roupa e nem fui jantar, porque já estava em cima da hora da palestra. Hum. E aí eu comi um negócio lá rapidinho, qualquer coisa, corri para a palestra. E o negócio que eu comi não desceu bem, cara. E quando a gente é viciado em Coca-Cola, qualquer coisa que você come e não bebe uma Coca por cima, você fica com aquela sensação, aquele mal-estar, aquela fica enguiando, como eles dizem lá no Nordeste. Aquela... E aí eu falei, cara, eu tenho que tomar uma Coca. Aí fiquei até o final da palestra. E a menina tá lembrando aí que eu preguei bebendo Coca em Colatina. Preguei Aí, ó. o pastor Tá Luiz para me entregando. zoar. Ah, Ele sabia que eu era viciado, aí ele botou a Coca. Ao invés de botar água para eu pregar, ele botou no Coca. Eu púlpito? preguei bebendo Ah, Coca. mas... Mas foi Não, zoeira. essa conversa tá prejudicial para mim, você entendeu? Porque eu tô lendo aqui, a minha nutricionista tá acompanhando essa live. Aí Pois é. ela já colocou aqui. Aí o pastor Samuel também, ó. Chicão toma todas as cocas por você, é verdade? Então, aí olha só, Mas, cara. Eu saí do lá. Aliás, eu fui pro. Cheguei lá no restaurante. O Luiz tá na live aí, ele tava junto comigo. Porque, inclusive, ele tá foi no usando a carro Simone. dele. Foi no carro dele que nós fomos parar lá em Venda Nova do Imigrante. Meu Deus. Como no carro do Luiz. O Anderson foi dirigindo, eu do lado, atrás, o Luiz, o Elias e o Robin. A gente foi lá em Venda Nova, atrás de uma Coca-Cola, porque o restaurante do China fechou, e o cara não queria me dar uma Coca de jeito nenhum. E aí eu falei, preciso de uma Coca, e nós fomos subir na BR acima e paramos numa vendinha. Imagina, meia-noite, era meia-noite, Chicão. E eu não consegui Ah, dormir por falta da Coca-Cola, fiquei desesperado, vamos, vamos. Aí tinha uma birosquinha na beira da estrada, assim, cara. De repente, o carro do Luiz lotado. Aí imagina, eu, desse tamanho, Robinho, aquele bruto. Eu, Robinho, Jesus, o Luiz, camarada. Ah, Elias, barbudão, igual. aham. Parou o carro, bicho. Era um descampado assim de terra. Quando o Anderson veio, o Anderson, você sabe que o meu é doido. Do jeito que Aham, ele maluco. saiu da BR, ele entrou assim no negócio de Meu areia, Deus. soltando fumaça para todo lado, freou o carro, abriu as 4 portas, saiu aqueles brutos de dentro do carro, e eu já saí gritando, me dá uma coca, me dá uma coca. O cara do bar, Luiz, o Luiz tá aí, ele vai lembrar, ele vai botar aí no comentário daqui a pouco. O cara da birosquinha achou que era um assalto, Chicão. Ah, Fechou a parada, saiu correndo, foi embora. meu pai do E eu céu. gritando, não, volta aqui, eu só preciso de uma Coca-Cola, pelo amor de Deus. Pastor Samuel falou que eu tava pensando. Rapaz, eu não sei como vocês não tomaram um tiro, porque Pois é, do cara. nada. Isso, eu acho que o Luiz era o menorzinho ali, não? Só Aí eu brutamonte. falei, e agora? O que a gente vai fazer?
E você sabe que, né, o meu passado me condena. Aí eu falei, cara, vamos abrir aqui. Eu sei como abrir essa janela aqui. Vamos abrir, eu vou pegar a coca, vou beber e vou deixar o dinheiro aqui pro cara, pô. Meu Vou pai, eu não deixar tô um nesse. dinheiro. Eu, tô- eu- eu vou até avisar a nutricionista aí, eu não tô nesse nível ainda não. Eu ainda. Aí os cara, mano, você é doido, velho. Não, vamos procurar outra coisa aí pra frente. Falei, não, velho, não vamos. Cara, literalmente, vício, 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 sabe? Uhum, Igual o uhum. Noia, atrás de Não, não, droga, ele entendi, tava atrás da entendi. Coca-Cola. E aí, Uhum, vamos subir. Aí fomos, cara, até Venda Nova, dá o quê? Do China, aquela estradinha, até chegar na BR, até chegar em, dá uns 60 quilômetros, cara. uhum, Cara, e aí a gente foi, a rodoviária de Venda Nova estava aberta. Paramos o carro, eu desci correndo, cara, correndo. Entrei no bar da rodoviária de madrugada, aquele frio em Venda Nova. Falei com o cara, me dá uma coca daquela ali de 1 litro. Aquela de vidro de 1 litro, né? uhum. O A cara melhor. abriu, velho. Tchá! Eu peguei aquele vidro, Chicão, sentei numa cadeira e virei numa mamada só. Bebi 1 litro numa golada. Uhum. Quando eu terminei, eu botei a garrafa em cima da mesa, encostei assim, ó, e fiz bem assim, ó. Ah! Cara, quando eu fiz aquele negócio, aquela sensação de saciedade, que eu Uhum. fiz, agora eu vou dormir. E eu Aham. já tinha pedido pro cara botar umas 5 na sacola que eu ia levar. Pra levar. Aí, cara, quando eu tive aquilo ali, cara, o Espírito de Deus, cara, imediatamente deu uma pancada na minha consciência. Uhum. E com aquela sensação, eu fiz igualzinho uma pessoa que é viciada, fica na fissura, quando usa a droga, dá aquela sensação de prazer, cara, Uhum. eu fiz igualzinho. Quando eu fiz isso, eu falei, caramba, eu tô viciado, já virou droga. Eu Uhum. preciso parar com isso. Aí na hora, cara, Deus falou comigo, ó, esse negócio tá te dominando e tá tomando o meu lugar, porque tudo que me domina se torna meu Senhor. E eu só Uhum. posso ter um Senhor que é Jesus. Então tudo aquilo que me domina, a não ser o Evangelho, a Bíblia, Jesus, o Espírito de Deus, o Reino de Deus, está disputando o senhorio de Cristo na minha vida. Então eu preciso Uhum. cortar, qualquer que seja a coisa. E aí eu voltei do retiro e ainda fiquei lutando com Deus. Mas é um refrigerante, Senhor, não tem nada a ver. E toda vez que eu ia orar, Deus falava aquilo comigo. E a gente estava passando um. Samuel falando, eu fui para Cristolândia. Rapaz, aí ó, o retiro foi Ah. em. Acho que foi final de abril, naquele ano. Eu passei o mês de maio inteirinho brigando com Deus, cara. Não, é um refrigerante, tem nada a ver, tem nada a ver. Cara, e o ministério aqui começou a ter umas questões complicadas, e a gente começou a passar uma situação financeira difícil, e Uhum. aí colocamos o piano da igreja à venda, porque ele também não estava sendo muito usado, e estava dando Uhum. muita despesa, etc. E aí, em reunião com o conselho da igreja, a nossa única saída naquele momento era colocar o piano à venda para sanar algumas questões. Sabe quando você sente que a coisa está emperrada, está estranha, Uhum. cara? E eu orando, aí um dia de madrugada eu fui no banheiro e preocupado e não dormia direito, aí vinha na cozinha, mamava uma Coca-Cola inteira, voltava para a cama e incomodado, aí eu fui orar. E aí nessa oração, aí eu falei, Deus, faz alguma coisa, eu preciso de um milagre, alguma coisa. E aí Deus, cara, falou comigo exatamente assim, não, eu não vou fazer, você que tem que fazer. Uhum. Você que tem que decidir se eu vou ser único ou não na sua vida, e tal, e tal, e tal. Eu falei, Senhor, eu faço qualquer coisa que o Senhor quiser, mas eu preciso que o Senhor dê uma direção, uma luz, uma solução para a igreja, para o ministério, para a minha vida, o que eu faço? Cara, e aí na hora ele falou assim, você faz? Então beleza, então me dá a Coca-Cola, então. É tipo Deus pedindo o Isaac do Abraão, né, cara? Uhum. E aí eu Não, falei, pô, Deus. nesse nível que já tava aí. Aí eu ainda retruquei ainda, falei, Deus, mas a Coca-Cola não tem nada a ver. E Uhum. aí na hora, cara, o Espírito me fez lembrar e falou, tem a ver sim, porque para você já é um vício, já virou droga. E aí eu lembrei daquele episódio lá de Venda Nova, e aí cheguei na igreja, cara. No domingo à noite eu fui pregar,
E aí eu falei para a igreja, falei, eu vou falar para a igreja, porque se eu falar, depois eu vou ter que cumprir, porque eu não vou passar Uhum. vergonha na frente da igreja voltando Uhum. atrás da minha palavra. Então eu vou falar para a igreja, porque se eu falar para a igreja, eu não posso mais voltar atrás. E aí, num domingo à noite, eu anunciei para a igreja e a galera ficou, é ruim, duvido, a galera que já me conhecia. E eu tava bebendo 8, 10, já teve dia, cara, nessa época que eu tava fissurado mesmo, de eu beber 12 litros de Coca-Cola num dia. Uhum. Uhum. Era um negócio terrível. E aí, cara, é, aí eu fiz esse propósito com Deus e desde então eu tenho mantido, dessa ocasião, eu tenho mantido esse propósito, entendendo que o fato de eu não me render à vontade de beber Coca-Cola é como se fosse para mim um jejum, entendeu? É Uhum. um Uhum. exercício da minha espiritualidade. Eu me abster de uma coisa que me dá prazer para que eu possa honrar o Senhor na minha vida. E Não, desde muito então, bom, cara, amigo. o ministério foi deslanchando minha vida e foi tudo assim, sabe, destravando e foi bênção. E aí, desde Uhum. então, eu tenho mantido. E tenho cada vez mais, assim, a convicção de que, cara, isso vai ser vitalício. Nunca mais eu vou voltar, porque tirando droga, as coisas erradas que eu fiz, que eu experimentei na vida, meu prazer era a Coca-Cola. Fora Uhum. as coisas de Deus, era a Coca-Cola. Então, eu acho que não vou voltar a beber nunca mais, não. Mas é isso. Não, bacana essa história. Uma coisa simples assim despertou algo tão bacana assim na sua vida assim que algo que me chama atenção. Mas assim eu não, eu não, eu ainda tô ainda não tô nesse ponto assim da Coca-Cola. Eu tenho assim algumas coisas assim que acabam virando uma característica, né? Uma marca. Tá aqui na live o Anderson e a Viviane, que foram minhas ovelhas em Vista da Serra, no meu aniversário, o primeiro aniversário que nós comemoramos lá nesse gabinete, ela fez para mim um bolo de Coca-Cola. Isso eu nunca ganhei, nunca mais. Eu acho que nunca mais eu vou ganhar um desse, mas ela fez um bolo de Coca-Cola maravilhoso. Então virou uma marca, uma brincadeira. Essa brincadeira, na verdade, eu herdei também do pastor Walter, que foi o pastor que me enviou para o seminário. Ele sempre brincava assim: ó, irmãos, nós vamos fazer um almoço, nós vamos fazer um churrasco aqui na igreja, mas tem um detalhe. Você vai trazer isso, aquilo e vai trazer um refrigerante. Mas é Coca-Cola. Aí ele brincava assim. Aí ficou uma brincadeira, assim, achava muito bacana da parte dele. Mas eu também, assim, eu acredito que o refrigerante, ele é uma opção não muito saudável, né? Mas se for para beber alguma coisa não saudável, que seja de qualidade, entendeu? Então, então eu prefiro, a minha preferência realmente é a Coca-Cola, então. E tem umas coisas que parece que combinam, assim. Por exemplo, você vai comer um estrogonofe. O estrogonofe parece que combina, a lasanha parece que combina, o churrasco eu nem falo, mas porque combina. Mas assim, tem Você comeu uns um alimentos. churrasco com suco de laranja, Deus me livre, é terrível, cara. Não, não. A minha nutricionista Mas, está aí, mas cara, ela vai reclamar, vai eu, falar o que for, mas não tem é, como não. eu bebo Entendeu? corte, eu bebo guaraná, eu bebo água com gás, eu bebo tudo, Ah, assim, sim, quando eu gosto, entendeu? Para eu mim é um tenho, eu tenho, sofrimento, mas eu faço. eu tenho assim, aqui em casa, eu não sei assim, quando que Patrícia faz parte de algum tipo de dieta, espremer o limão com gelo e uma água com gás, fica uma delícia também. É legal, eu tomo Muito às bom. vezes. Ó, o Anderson tá lembrando uma coisa muito interessante que eu ensinei para eles lá em Vista da Serra. A Coca-Cola na garrafa, quando você vê lá em cima, eu não sei se tem ainda, mas lá vinha aonde ela era embalada, se era no Rio de Janeiro ou no Espírito Santo. Aí eu sempre falei assim, ó,
sempre que você tiver opção, faça a opção pela do Rio de Janeiro. Porque para distribuição, eles colocam mais gás na Coca-Cola. Então, geralmente, a do Rio, a que vem RJ, ela vem com mais gás, entendeu? É feita lá em Jacarepaguá, eu já tomei lá na Aham. fonte. Rapaz, você... Eu pensava que eu gostava, mas eu agora a gente está diante de um fã mesmo. É, mano, cocólatra. Aham. Mas não Ó, o me pastor pertence Samuel tá mais, falando assim, ó, ele gostou. Não me liberto. saudável, tem que ser Coca-Cola. Porque não tem jeito. Agora, a gente tá brincando assim, mas teve uma vez que eu tava passando muito mal mesmo. Aí eu já tinha passado uma semana tomando remédio e aquilo, eu não conseguia comer nada, nada parava, o organismo assim rejeitava tudo, tava terrível. Aí alguém me falou bem assim, ó, toma uma Coca-Cola. Aí eu falei assim, rapaz, eu passando uma situação complicada, a pessoa assim, sei lá, vem com brincadeira. Eu pensei que era brincadeira. Mas aí a pessoa insistiu comigo. Falou assim, não, tô falando sério. Vai lá, toma uma Coca-Cola e tal, tal, tal. Aí beleza, aí eu fui, comprei a Coca-Cola e tomei uma Coca-Cola. Eu não tinha tomado, porque a Coca-Cola ela é agressiva. Eu não tinha tomado Coca-Cola. Rapaz, Melhorou na impressionante. hora. Na hora. Eu falei assim, isso é um veneno mesmo, é terrível. Rapaz, aquilo desentope pia, desentope vaso, aquilo Aham, limpa ferro, alumínio, ferro, aquilo para-choque. Aham. é uma maravilha dos deuses, mas tô fora, não posso mais. Aham, tá Chicão, certo. infelizmente, cara, chegou ao fim e o Instagram vai cortar daqui a 1 minuto e pouquinho, ele Uhum. vai derrubar essa live. Então eu queria dar aí a você a liberdade para falar o que tivesse no seu coração e despedir a gente aí. Tá bom. Amigo, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, aos amigos, aos irmãos, né, tanto daqui, da igreja, quanto da Vista da Serra, PIB de Jacaraípe está aqui. Quero agradecer a todos vocês e dizer para você, meu amigo Pastor Manu, né, a alegria de te chamar de pastor, nessa caminhada que Deus nos permite compartilhar aqui, eu falo que assim tem muita, mas muita coisa boa, mas o principal de presente que Deus nos dá é poder conviver com pessoas como você, né? E o presente que eu recebi nessa caminhada foi de te conhecer. Já disse para você, num momento a gente não teve oportunidade de se aproximar, mas Deus nos deu a oportunidade de nos aproximar de novo. Então eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço muito a sua amizade, o seu carinho comigo, com a minha família sempre, tá bom? Que Deus continue te abençoando, te dando essa garra, te dando essa inovação que você tem, entendeu? E eu agradeço demais por poder compartilhar aqui e espero que a gente possa continuar produzindo frutos aí para a glória de Deus. O dia que eu chegar ao céu, vou querer agradecer. Senhor, muito obrigado por combater um bom combate ao lado de pessoas tão especiais, tá bom? Um grande Valeu, abraço para querido. você, para Ana e Alguém para o comentou Manuzinho. aí, não sei quem foi, obrigado, muito obrigado. Você realmente mora no nosso coração. Uhum. Coca-Cola com sorvete, Jânio, isso aí, de onde eu venho, chama vaca preta. Misturar, Aham. eu já fiz muito. 2 litros de sorvete de flocos e 1 litro de Coca-Cola de vidro, jogar e ver aquela espuma. Tchum, e você blá, 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 blá. Vaca preta, Não, bom bacana, demais. amigo. Tá Chicão, joia. muito obrigado, foi top, foi bênção. Tamo junto, valeu, que Depois, Deus depois abençoe a, você. depois a Coca-Cola tem que patrocinar. Hashtag Coca-Cola É, patrocina. Que nós falamos, demos uma moral. pois é. Então, cara, meu desejo é que Deus te abençoe ainda mais. A Segunda Igreja Batista aí em Pedro Canário, você, Patrícia, seus filhos lindos. Que Deus Amém, amigo. abençoe, te conduza e te agradecer, muito obrigado. Agradecer o Eu que pessoal que ficou aí agradeço. com a gente, que participou. Tem sido uma bênção. Daqui uns dias vai chegar na live de número 100 que eu estou fazendo, então está sido maravilhoso.
Muito Amém, obrigado a amigo. todos, que Deus abençoe a todos, uma boa noite a todos, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito estejam sempre sobre nós, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Valeu, Amém. Chico.